Olá, meu amigo, muito bom dia. Que esse seja um dia de muitas bênçãos para a nossa vida, de muita conquista. Enquanto nós, nessa manhã, começamos a sentir na nossa pele os primeiros raios do sol aquecer a nossa pele, o nosso primeiro compromisso é nos voltarmos para Deus. Eu não sei onde você se encontra nesse momento. Algumas pessoas estão assentadas no seu escritório, outras estão assentadas na sala, mas todos nós com um único objetivo é adorar ao Criador, permitir que Ele fale ao nosso coração, que nós possamos ser abençoados com Ele. É nesse primeiro encontro a cada manhã que nós somos fortalecidos. É nesse primeiro encontro a cada manhã que nós abrimos o nosso coração e deixamos que Ele conduza a nossa vida. Por isso nós não podemos jamais perder a oportunidade de ter esse encontro pessoal com o nosso Salvador. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da Palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 89, o verso 18, onde a Palavra de Deus diz o seguinte: pois ao Senhor pertence o nosso escudo, e ao Santo de Israel, o nosso Rei. Salmo 89, o verso 18. O Senhor é o nosso escudo, Ele é o nosso amparo, Ele guia a nossa vida. Se nós sairmos para as nossas atividades diárias sem termos a sua proteção, nós nos tornamos vulneráveis aos dados inflamados do adversário. É necessário estar protegido nele. É necessário buscar abrigo no Senhor. Quando nós, nas primeiras horas, nos colocamos nas mãos do nosso Criador, a nossa vida é muito mais produtiva. Por isso que nós não podemos jamais deixar de termos esse contato pessoal com o Senhor. A cada manhã nós temos um compromisso de estudarmos um capítulo da Palavra de Deus, e nessa manhã quero convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 32, o verso 1. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Moisés sabia que pouco tempo lhe restava. Deus tinha colocado no seu coração um cântico. Era o cântico que Deus queria que Moisés ensinasse ao seu povo as verdades que eles deveriam viver para o resto da sua vida. Mas eram verdades que deveriam a cada dia, a cada manhã, inculcar, ser implantada no coração para que eles jamais pudessem se esquecer. A primeira verdade que Deus queria que estivesse plantada no coração do seu povo era a fidelidade de Deus. Deus estava disposto a cumprir todas as promessas que Ele tinha prometido aos seus filhos. Deus é um Deus imutável. Deus não muda. A despeito da fraqueza da nação de Israel, dos filhos do Senhor, mesmo assim Deus ainda permanece fiel. É claro que quando os filhos escolhem viver uma vida distante de Deus, eles estão escolhendo não mais receber as bênçãos do Senhor. E Deus queria que, através desse cântico, essas verdades pudessem ser plantadas e pudessem trazer a lembrança das verdades que Deus queria cumprir para com os seus filhos. Esse cântico tinha um outro objetivo. Era o momento em que Moisés iria chamar como testemunha os céus e a terra para que pudesse comprovar da aliança que o povo de Deus tinha assumido com Deus. Deus queria que eles jamais se esquecessem as coisas inanimadas dessa terra, e o próprio céu e os anjos seriam testemunhas dessa aliança. Deus estaria disposto a cumprir com a sua palavra, mas o Senhor também esperava que os seus filhos fossem fiéis em seguir restritamente o que Deus estava propondo para cada um deles, porque o sonho do Senhor era que eles pudessem crescer, se multiplicar e pudessem se expandir por toda a terra, como sendo as suas testemunhas pessoais. O outro objetivo desse cântico era trazer à memória do seu povo que um dia, como uma criança perdida no deserto, Deus encontrou Israel. Frágil, pequeno, à beira da morte, Deus o amparou. A razão pela qual Deus escolheu amparar Israel é o amor de Deus. E o Senhor fez com que essa criança crescesse e se multiplicasse. E Deus esperava que o seu povo pudesse reconhecer a bondade de Deus. Deus, na verdade, colocou nos seus braços o seu pequeno filho e o levou para uma terra para que esse filho tivesse liberdade para se desenvolver em todas as suas áreas. Mas Deus também esperava que esse filho se voltasse para o Senhor com palavras, com uma atitude de reconhecimento da bondade de Deus manifestada sobre a sua vida. Embora Deus estivesse disposto a suprir todas as necessidades do seu povo, a terra que Deus estava levando, o seu filho, era a terra que manava leite e mel. Dentro da terra de Canaã, eles seriam supridos em todas as suas necessidades.
Mas, embora eles estivessem recebendo todas essas bênçãos, aqui incorria um perigo e um risco. Eles poderiam se esquecer do Senhor. Estariam cercados com tantas bênçãos, com tantas coisas boas, que por algum momento eles poderiam pensar que tudo aquilo foram conquista com os seus próprios esforços. E eles poderiam se esquecer que, na verdade, quem era o doador de todas as coisas boas era o Senhor. O próprio Deus os levou para ali para que eles pudessem viver naquela terra que mana leite e mel, mas os seus corações, estando cercados com tantas coisas boas, eles poderiam se esquecer da bondosa ação de Deus nas suas vidas. E o cântico serviria para que eles jamais se esquecessem da bondade de Deus sobre as suas vidas. O coração de Deus sempre será bom, de graça, misericórdia, e estará sempre aberto a perdoar e aceitar todo aquele que está disposto a se voltar para Deus com palavras de confissão e de arrependimento. Embora nesse mundo o nosso coração completamente corrompido com o mal e com o pecado, e Deus sabia que o coração do seu povo era extremamente propenso a se voltar para os ídolos cananeus, mas Deus sempre deixou claramente afirmado que toda vez que os seus filhos reconhecessem os seus pecados e se voltassem para o Senhor, os braços do Senhor estariam abertos para receber o seu filho. Nós não podemos nos esquecer nos dias de hoje. As mesmas palavras que Deus um dia proferiu à nação de Israel são palavras que servem para mim e para você. A partir do momento que reconhecemos as nossas falhas e nos voltamos para o nosso Deus, Ele estará com os braços abertos para nos receber e nos oferecer o perdão. Eles jamais deveriam se esquecer. Deus os protegeria, Deus os ampararia, Deus os cercaria com todas as suas bênçãos, mas Deus também os responsabilizaria com uma tamanha responsabilidade. Eles deveriam ser testemunhas vivas de todas as bênçãos recebidas do Senhor. Eles deveriam anunciar as boas novas de salvação. Eles deveriam dizer para o mundo quem era Deus. Eles deveriam anunciar aos seus vizinhos quem era o Filho de Deus, Jesus Cristo, que viria aqui nessa terra na plenitude do tempo, não apenas para salvar a nação de Israel, mas para salvar todos os povos. Você pode imaginar a beleza de uma nação inteira parada ao redor do santuário, diante de Deus, cantando, homens, mulheres, crianças, todos louvando a Deus, expressando para Deus a sua gratidão, o seu comprometimento, a sua aliança e as promessas futuras que Deus iria derramar sobre o seu povo. Posso imaginar que seria algo fantástico, maravilhoso. Mas, amigo, ao concluirmos nessa manhã o capítulo 32 do livro de Deuteronômio, nós não podemos nos esquecer. Essas promessas nos acompanham hoje. É para mim e para você, nos dias em que nós estamos vivendo. Nós somos o povo remanescente de Deus. Essas promessas irão se cumprir nos nossos dias. Esse é o nosso desejo. Esta é a nossa esperança. Mas nessa terra nós também precisamos assumir essa aliança com o Senhor e amar ao Senhor com todas as nossas forças. O céu e a terra são testemunhas da aliança assumida entre nós e o nosso Deus. Nós precisamos também a cada dia, no meio desse mundo cercado com inimigos e adversários, crer na bondade e na misericórdia de Deus. O Senhor tem nos cercado com muitas bênçãos, mas não podemos nos esquecer. Quem é o doador de todas as bênçãos é o nosso Deus. A cada dia nós precisamos cantar, nós precisamos louvar, nós precisamos ensinar os nossos filhos, as futuras gerações, para que eles também jamais se esqueçam da bondade de Deus. E um dia, no retorno do Senhor, Ele nos encontre preparados para nos encontrarmos com Ele e viver com Ele para todo sempre. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Sonhamos um dia cantar o cântico de Moisés ao lado do Senhor no Teu trono celestial. Por favor, Senhor, permanece conosco no decorrer desse dia. Abençoa a nossa vida, molda o nosso coração, é o nosso pedido e a nossa oração. E nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus.